Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Senhor, muito obrigado por nos permitir este seminário. Senhor, pela sua graça de Deus, nós aprendemos tua palavra todos os dias. Senhor, possa nos permitir tua sabedoria para entender sua vontade. Senhor, nós, sem sabedoria para entender sua vontade e sua palavra, por favor, nos ajude para ouvir com atenção. Somente dependemos das mãos de graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos procurar Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Isaías 46, verso 9 e 10. Vamos procurar Isaías 46, verso 9 e 10. Já acharam? Então, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Tudo bem? Esta semana, todos os dias, nós aprendemos a palavra de Deus, a Bíblia. Nós já aprendemos, a Bíblia é palavra de Deus. E também, nós, através da Bíblia, sabemos que a morte não é o fim. Infelizmente, muitas pessoas pensam, se morrer, acabou tudo. Se morrer, acaba tudo. Por isso, muitas pessoas se encontrar dificuldade, sofrimento, infelizmente, se morrer, se matar. Mas, claramente, a Bíblia nos fala, a morte não é o fim. Um dia, eu também nasci, né? Nasci. 42 anos atrás, eu também nasci neste mundo. Agora, estou vivendo, né? E um dia, todo mundo tem que morrer. Todo mundo acha que já sabe a data de nascimento. Data de nascimento. Meu aniversário, todo mundo sabe, né? Mas ninguém sabe qual data, quando vou morrer. Ninguém sabe. Pastor, ainda eu sou muito jovem. Vou morar ainda mais, muito tempo. Eu já falei, meu pai já faleceu. A idade dele era 35 anos. Muito jovem. Durante o dia, naquele dia, ele trabalhava muito. De manhã, ele
fez contrato, comprar um carro novo, mas naquela noite ele morreu. Era 35 anos. Todo mundo tem que morrer. Isso Senhor Deus já ordenou. Uma vez tem que morrer. Rico tem que morrer. Os pobres tem que morrer uma vez. Mas Bíblia disse, vamos procurar. Hebreus capítulo 9. Eu lerei. Hebreus 9, verso 27. Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Bíblia claramente está falando, a morte não é o fim. Depois de morrer, tem julgamento. Tem julgamento. Então, antes de morrer, antes de ir embora da terra, você tem que resolver seu problema do pecado. Tem que resolver. Aqui, vamos olhar na TV, Isaías capítulo 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Sim, nós já aprendemos sobre Jardim do Éden, dilúvio de Noé, história de Israel. Nós já aprendemos. Realmente, Bíblia é verdadeira. Deus realmente existe. Mas Bíblia não fala sobre das coisas antigas, passadas. Mas Bíblia também fala sobre as coisas futuras também. Que anunciou o fim desde o princípio. Bíblia já fala sobre o fim. As coisas futuras também. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Sim, Senhor Deus, realmente Ele realizar o que? Sua vontade. Então, no início, vamos aprender só uma coisa sobre o fim da história. Aqui, isso é a história da humanidade aos olhos de Deus. Agora, nós vivemos onde a era da graça, a era da igreja. Por que agora é a era da graça? Porque somente pela graça de Deus nós podemos receber a salvação. Só pela graça os humanos podem receber a salvação. Por isso, agora, nessa idade é a era da graça. E também a era da igreja. Por quê? Através da igreja, Deus trabalha. Agora, a era da igreja. Por quê? Espírito Santo trabalha através da igreja. Senhor Deus também precisa de igreja para trabalhar, para realizar sua vontade. Por isso, nós chamamos
nessa época da era da igreja. E também idade gentia. Por quê? Agora, os gentios podem receber a salvação. Idade gentia. Porque agora, os judeus não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Quase todos os judeus não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Por quê? Eles, judeus, mataram Jesus Cristo na cruz 2000 anos atrás. Eles ainda não sabiam o que Jesus Cristo é verdadeiro Salvador. Eles ainda não acreditam. Mas, daqui a pouco, Jesus Cristo volta. Então, aqueles que receberam salvação, ascender para o céu. Então, este mundo vai entrar nos 7 anos de tribulação. Nos 7 anos de tribulação, vai acontecer o governo mundial. Por que governo mundial? Agora tem muitos países, né, no mundo, mas nos 7 anos de tribulação, vai acontecer um rei. Ele é anticristo. Se ele aparecer, os judeus receber o anticristo como Salvador. Nossa, agora chegou, nós esperamos. Cristo chegou. Ele é mais anticristo. Ele governa todo mundo. Como uma pessoa governa pelo mundo? Ele vai usar sinal, marca 666. Ele vai colocar sinal 666 para todas as pessoas. Isso é uma identidade de cidadão de mundo. E final de 7 anos de tribulação vai acontecer a última guerra mundial, guerra do Armagedon. Depois da guerra, esta terra destruído e Senhor Deus recriar este mundo, reino milênio. Depois de 1000 anos, totalmente terminar esta terra e vai dividir em o céu eterno e o inferno eterno. Isso é história. Foi registrado na Bíblia. Agora, nós vivemos a era da graça, mas a era da graça agora quase acabando. Porque nós sabemos, agora já preparado, vai receber sinal 666. Vamos verificar agora. Apocalipse capítulo 13, verso 4, eu lerei. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoraram. Todas as pessoas adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão se refere, na Bíblia, o dragão se refere a Satanás, diabo. Diabo deu à besta o seu poder. Satanás deu o seu poder para besta. Besta se refere a anticristo. Então, ele recebeu grande poder do Satanás. E adoraram a besta. Todas as pessoas adoraram
a besta, anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Ele se torna um rei do mundo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. O que significa fazer guerra aos santos? Irmãos, os judeus agora rejeitando Jesus Cristo como seu Salvador, mas nos 7 anos de tribulação, eles receberam anticristo, mas 144 mil de judeus descobriram: nossa, anticristo não é nosso Salvador. 2000 anos atrás veio ao mundo Jesus Cristo, Ele é verdadeiro Salvador. 144 mil de judeus descobriram. Então, eles rejeitaram de anticristo. Então, anticristo vai matar 144 mil de judeus. E eles receberam a salvação. Mas eles tudo vai matar, morrer. Deus-se, e anticristo Deus-se lhe poder sobre toda a tribo. O que significa isso? Anticristo vai governar toda a tribo, toda a língua, toda a nação. Anticristo, ele se tornou um rei, ele governa toda a tribo, toda a língua, toda a nação. O que significa isso? Ele governa todo mundo. Ele, como se fosse um rei. Vamos pensar, como uma pessoa governa todo mundo? Você consegue? Sim. Como? Aqui tem maneira. Apocalipse capítulo 13, verso 16 a 18. Eu lerei. Vamos ler todos juntos. 1, 2. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Para todos, pequenos, grandes, os ricos, os pobres, para todos, os livres e os escravos, para todos, faz com que seja dada certa marca na mão direita, mas algumas pessoas não têm mão direita, então eles vão receber na testa. Aqui está falando, ninguém possa comprar ou vender. Se você não receberá daquela marca, você não pode comprar nem vender. O que é isso? Apocalipse foi registrado 1900 anos atrás. Já João, apóstolo João, escreveu 1900 anos atrás. O que é isso? Mas agora está realizando aqui. Identificação com veia do dorso da mão. Aqui, eles dizem que essa vascularização da mão direita é diferente de cada pessoa. Todas as pessoas são diferentes, essa vascularização da mão direita. Então, esse pode usar seu
identidade, porque todo mundo é diferente. Portanto, sua mão direita pode ser sua identificação e também pode ser usada como senha no banco. Aqui, no cash, não precisa de dinheiro, no card, não precisa de cartão, no fone, não precisa de celular. Just need your hand. Só precisa de sua mão. Não precisa de dinheiro, não precisa de cartão, não precisa de celular. Só você precisa de sua mão. Pode comprar, pode vender. Agora está realizando. Agora. Mas já 1900 anos atrás, já a Bíblia fala. Se não tem, aquele que não tem mão direita, pode receber na testa, porque assim, íris, todo mundo diferente. Então, também pode usar como senha. Agora já, Banco do Bradesco, pode usar, né? Pode usar como senha, sua mão direita. Aqui, jornal já fala, aborrecimento com cartão de crédito e identidade. Já 3.000 suecos que implantaram chip no corpo. Já as pessoas estão recebendo, mas esse chip ainda não marca 666. Mas está treinando, já está treinando. Como funciona o chip implantado na mão? Aqui, principais usos. Substituir crachá e chaves. Bloquear acesso ao computador. Salvar atalho para contato no WhatsApp. Salvar links para página na internet. E, ultimamente, fazer o que fazer? Fazer pagamento. Se você receberá chip na sua mão direita, você não precisa de dinheiro, não precisa de cartão, não precisa de celular, só pagamento com sua mão. Agora, Brasil não funciona, mas muitos países já usando. O que é isso? Bíblia já falou. Se você não receberá certa marca na mão direita ou na testa, você não pode comprar, não pode vender. 1900 anos atrás, Bíblia já falou. Vamos assistir um vídeo. A Amazon anunciou uma nova maneira de se pagar e é exatamente assim, ó, na palma da sua mão. É muito bacana essa nova tecnologia que escaneia a palma da sua mão e permite pagar as suas compras, né? Então essa imagem que você está vendo é onde você vai cadastrar a tua mão e aí sim é onde você vai pagar a conta do supermercado, da loja, enfim. Essa experiência começa em 2 lojas da Amazon, que ela tem nos Estados Unidos o Amazon Go, são lojas físicas na cidade de Seattle. Depois, isso deve ir para outras coisas, por exemplo, outros varejistas ou até em grandes locais de grande aglomeração. Por exemplo, eles estão pensando em usar essa tecnologia em estádios. Por exemplo, daria até para pagar o metrô, eventualmente, com a palma da sua mão. Depois da pandemia, por favor. Né? Depois da pandemia, por favor. Não, mas não tem mas contato. Mas não encosta, né? Não então, mas locais de aglomeração. Ah, sim, é verdade. Exatamente. Muito bem, muito bem lembrado. Pois E é interessante porque essa tecnologia começou a ser estudada antes da pandemia. E aí veio a pandemia e isso se mostrou ainda mais adequado, porque a Amazon partiu do pressuposto de que essa tecnologia é melhor do que, por exemplo, o reconhecimento facial, que algumas empresas estão estudando para também pagamentos. Por quê? Porque o reconhecimento facial, você está andando e aí as câmeras vão te capturar sem que você necessariamente
queira. No caso da palma da mão, você tem que abrir a palma da tua mão para mostrar para o scanner e aí então ser reconhecido. Ou seja, você escolhe se você quer ou não ser reconhecido pelo seu scanner ali, pela máquina, pela catraca. E aí uma coisa interessante, a gente pode cadastrar 2 cartões de crédito, um em cada, legal. Então se você Mas ele sabe, mas pouco confundido. Ele fala, mão direita, ou outro mão esquerda também pode usar. Mas mão esquerda não pode. Por quê? Algumas pessoas têm igual mão esquerda. Então, essa mão esquerda não pode usar. Só mão direita. Bíblia é realmente palavra de Deus. Como poderia falar? Vai pagar com sua mão direita. 1900 anos atrás. Essa é a palavra de Deus. Mas, esse nome, essa marca, nome é? Meia. Letra hebraico. Cada letra tem número. Por exemplo, aqui. Yod se refere número 10. Tet, número 9. Então, esse é Vav. Vav se refere número 6. Então, estranho, né? Já refrigerante Monster, nome também Monster. Letra verde, letra hebraico, né? Vav. 666. 666. E nome de refrigerante também Monster. Estranho, né? Agora já preparando. Se você bebe esse refrigerante, tem poder, é bom, 666, vav. Se você receber, é bom, né? Tá ensinando. Mas, se você receber, diretamente pode participar no inferno. Né? Aqui, Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 11. Eu lerei. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Sim, esse sinal 666, para receber esse 666, você precisa de adorar a besta. Entendeu? Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Esse é inferno. Será atormentado com fogo e enxofre. A Bíblia é verdadeira. Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24. Vamos ler Mateus 24, verso 32 e 33. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vede todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora, ontem nós aprendemos sobre Israel. Irmãos, nação
Israel, durante 2.000 anos, ninguém existia Israel na terra. Durante 2.000 anos. Mas, de repente, 1948, de repente, nasceu um país, Israel, na terra de Canaã. Isso é incrível, não é incrível? Durante 2.000 anos, nunca existia Israel neste mundo. Mas de repente aconteceu Israel. O que significa isso? O Senhor Jesus disse, se Israel, povo de Deus, se restaurar, você tem que saber, Jesus Cristo está bem próximo. E também 666, esse vai receberá quando? No 7 anos de tribulação. Mas agora, este momento já preparado tudo. O que significa isso? Jesus Cristo muito próximo. Se ele voltar, vai fechar a porta de salvação. Não tem mais chance de salvação. Só judeus. Durante 7 anos de tribulação, os judeus podem receber a salvação. O número é 144 mil de judeus podem receber a salvação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nós estaremos sempre com o Senhor. Amém? Eu desejo, um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar e me tomar, Ele me tomar. Então, eu estarei com o Senhor para sempre. Eu desejo. Mas, ninguém sabe a data. Quando Ele vai voltar, ninguém sabe. Mas, nós sabemos muito próximo neste momento. Quando o Senhor voltar, aqueles que foram salvos serão arrebatados e ascenderão ao céu. Mas aqueles que não forem salvos serão deixados nesta terra, e participarão da tribulação de 7 anos. Então, irmãos, quando você recebeu salvação, você realmente recebeu salvação? Ele logo vai voltar para pegar aqueles que receberam salvação, os santos. Aqui, essa é Mateus, essa é a palavra de Jesus Cristo. Então, vamos ler todos juntos Mateus 24, verso 40 e 41. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Quando lê essa palavra, eu fico triste, porque estando 2 no campo, mas será levado um, deixado o outro. Acho que família, né? Uma família, duas pessoas estão trabalhando no campo, mas será levado um, deixado o outro.
Estando duas moendo no moinho, acho que está cozinhando, né? Cozinhando, na cozinha, cozinhando, duas mulheres. Então, uma família, mãe e filha, ou sogra, não sei, mas acho que uma família. Mas será levada uma, deixada outra. O que é isso? Vamos assistir um vídeo. Chloe, amor, eu não quero forçar. Eu sei que parece isso. Eu só quero que você entenda. É importante para mim, como você também é. Só quero que esteja preparada. Preparada pra quê? Deixa pra lá. Ela não quer Chloe. ouvir a palavra de Deus. Ela vai ficar bem. Hã? A mãe. Ela ainda usa aquele colar, sabe? O que você fez pra ela? Ela nunca tira. Eu te amo. Senti saudade. Coração. Chloe, Ray, Raimi, Terry. Não tem mais chance para receber a salvação. Se Jesus Cristo voltar, não tem mais chance para ouvir o Evangelho. Vamos ler Isaías 66, verso 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O Senhor Deus fez todas as coisas. Mas, agora, tem dois tipos de pessoas. Primeiro, Bíblia não é palavra de Deus. Para mim, sem problema. E continuamente viver sem Deus. Mas, outro tipo de pessoa tem tremendo. Nossa, a Bíblia é verdadeira? Palavra de Deus? Realmente Deus existe? Realmente tem o céu e o inferno? Então, eu devo ir para onde? Eu devo morar onde para sempre? Eu devo morar para sempre onde? Se você realmente acredita na Bíblia, isso é normal. Preocupado, né? Preocupado e tremendo com a palavra de Deus. Então, realmente Deus existe, Bíblia é verdadeira. Então eu devo morar para sempre onde? No céu ou no inferno?
Deus está falando, mas para esse olharei, vou cuidar. Esse olharei, vou cuidar, vou pensar. Para quem? Para o pobre e abatido de espírito. Pobre de espírito, essa pessoa poderia receber a salvação. Abatido de espírito, poderia receber a salvação. Treme da minha palavra. Desde agora, então, vamos verificar si mesmo. Realmente posso entrar no reino de Deus ou não posso? Você não precisa de olhar para outra pessoa. Só desde agora, vamos se olhar, né? Meu coração. Tá bom? Então, agora, vamos olhar, né? Palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Claramente, a Bíblia declarou, todos pecaram. Por quê? Como por homem entrou o pecado no mundo. Por homem entrou o pecado no mundo. Quem é homem? Quem é homem? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou todos os homens. Por isso que todos pecaram. Isso significa você também pecador diante de Deus. Vamos pensar agora. Aqui. Aqui. Quem é ele? Quem é ele? Eu. Jacó. Agora eu estou em São Paulo, né? Agora. Mas eu tenho 42 anos. Então, 42 anos atrás, eu onde estava? 42 anos atrás, eu onde estava? Dentro do meu pai. 42 anos atrás, eu existia. Dentro do meu pai. Né? Meu pai. Aqui. $42 anos atrás, eu estava dentro do meu pai. Então, meu pai também, antigamente, meu pai também estava onde? Dentro do meu avô. Avô tá certo? Né? Antigamente, meu pai e eu dentro do meu avô. Então, mais antigamente, meu avô também estava dentro do meu bisavô, né? Mais antigamente, meu bisavô também estava dentro do meu tataravô. Então, subindo. Então, chegar até quem? Adão. Então, irmãos, vamos pensar.
Adão e Eva, quando comer o fruto proibido, eu também com Adão. Quando Adão e Eva, quando comer fruto proibido, eu também conjunto com Adão. Por isso, Deus está falando, todas as pessoas já contaminadas com o pecado de Adão. Por isso, todas as pessoas neste mundo já têm pecado, já pecador diante de Deus, já contaminado por pecado de Adão. Por isso, mesmo que você não quer pecar, você pecando todos os dias. Porque todas as pessoas têm natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Mesmo que não quer pecar, mas está pecando. Por quê? Você é pecador. Irmãos, vamos pensar. Ele, o que fazendo? Ele faz o quê? Ele cantar, né? Cantar. Profissão é cantor. Então, você pecador. Aquele que pecador. Então, você é pecador. Eu também sou pecador. Por quê? Você é muito profissional para pecar. Você é muito profissional. Sua profissão é pecador. Qual é a sua profissão? Sou pecador. Porque eu profissional para pecar. Cantor, profissional para cantar. Né? Tá certo? Tá certo. Então, diante de Deus, eu sou pecador. Eu sou pecador. Por isso, Davi confessou diante de Deus. Em Salmos 51, verso 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é Salmos de Davi. Davi disse, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou pecador, já estava dentro de ventre da mãe. Davi vem dizendo que é pecador desde o ventre de sua mãe. Todos neste mundo estavam realmente em Adão. Então, quando Adão pecou, todas as pessoas foram contaminadas por esse pecado. Vamos olhar. Muito bonito, né? Lindo, né? Como se fosse um anjo, né? Anjo. Parece um anjo. Completamente parece sem pecado. Inocente, muito puro, parece. Mas, que isso? Já existe ciúme. Daqui a pouco, irmão mais novo nasceu. Então, parece pai e mãe sempre cuidar de irmão. Então, já tem ciúme. Quem ensinou? Quem ensinou? Ninguém ensinou. Já tinha. E crescer e sai. Só sai. Já tinha. Já existia, sempre existe natureza pecaminosa. Que isso?
Tem ciúme. Já existe inveja e ciúme. Quem ensinou? Quem ensinou? Já tinha. Já existe. Irmãos, quando uma pessoa, quando nascer, já tem pecado, tem todos os pecados, já tem no coração. Salmo 58, eu lerei. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Os ímpios, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Já começa mentira. Quem ensina mentira? O meu filho, vem cá. Se você errar na escola, se você errar, você precisa de falar mentira, tá bom? Os pais ensinam? Não. Ninguém ensinou, mas já fala mentira. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 16 e 17. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Toda árvore boa produz bons frutos. Está certo, é verdade. Toda a árvore má produz frutos maus. Irmãos, pecador, já que é pecador e saindo pecado. Você não pode confundir. Já que eu pequei, por isso se tornou um pecador, não é isso. Já é pecador, por isso, naturalmente, saindo os pecados. Não pode confundir essa ordem. Primeiro, você nasceu como pecador e sempre, todos os dias, os pecados saindo do coração. Por exemplo, que árvore é essa? Que árvore? Pé de maçã. E produzindo maçã. Qual árvore? Pé de uva. Pé de uva sempre produz uva, só uva. Qual árvore? Pé de espinho. Então, sempre produzindo espinhos. Qual árvore? Pé de pecado. Por isso, homem é pé de pecado, árvore de pecado. Por isso, todos os dias produzindo os pecados. Tá certo? Sim. Mas algumas pessoas nunca reconhecem é pecador. Na Coreia, eu aconselhei uma senhora. Senhora, ela é idosa já. Senhora, você tem pecado? Não, eu sempre na minha vida eu ajudei para outras pessoas, eu ajudei para pobres, eu sempre. Sim, senhora, eu sei que você é boa mulher. Mas você também tem pecado, né? Às vezes você já pecou? Não. Pode perguntar para minha família, para minha vizinha. Todo mundo fala, eu é boa pessoa. Então, muito difícil para receber a salvação. Você precisa de reconhecer o que você é pecador diante de Deus. Isso é importante. Quem
vai julgar o seu pecado? Deus, não é homem. Aqui, primeiro, as pessoas maus, por exemplo, homicida, máfia, fraudador, gangster, prostituta. Então, normalmente peca mais, produzindo fruto de pecado muito. As pessoas comuns, mais ou menos comuns. As pessoas boas, por exemplo, pessoa religiosa, fariseus, é pecado pouquinho. Mas todo mundo tem pecado, tem pecado. Sim, tem diferença, quantidade de pecado, mas todo mundo tem pecado. Até papá também tem pecado. Embora a quantidade de pecado seja diferente, mas todos são pecadores, com a mesma natureza pecaminosa. Mesmo tipo de árvore, mesmo tipo de pecador. Em Marcos 7, versículo 21 a 23, Jesus Cristo disse, vamos ler todos juntos, 1, 2, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Esta é a palavra de Jesus. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, as maldades, engano, dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos, não é só algumas pessoas, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, esses pecados tem até no seu coração também tem? Tem ou não? Tem. Se seu coração não tem essas coisas de pecado, então Jesus Cristo está mentirando. Jesus Cristo já mentira? Não. Seu coração também tem. Aos olhos de homens, parece muito intelectual, né? Muito parece gentil, bondoso, refinado, moral, elegante, parece educado, muito parece bondoso. Sim, os homens só olham por fora, aparência, só aparência. Mas Senhor Deus, diretamente Ele olha por dentro de coração. Irmãos, pessoas só conseguem olhar para fora. Ele é muito gentil. Ele é muito bondoso, muito moral. Mas, Senhor Deus, você não pode enganar o Deus. Mês passado, eu visitei uma oficina para consertar meu carro. Eu morei há quase 5 anos e meio no Brasil. Eu já fui enganado muito na oficina. Por isso, eu pesquisei. Então, eu visitei uma oficina. Dono, muito parece
honesto. Honesto. Tá bom. Então, eu deixei meu carro, né? Mas um advogado queria comprar meu carro e ele pesquisou todas as coisas. E recentemente seu carro consertou onde? Eu falei, né? Oficina. Ele colocou CNPJ. Ele pesquisou tudo. Ele muitas pessoas já acusou delegacia. Ele tira a peça e coloca outro carro, tudo bagunçado. Por isso, ele já muitas pessoas, como chama, acusou para a delegacia. Ele fez? Eu perguntei, ele fez? Não, ele é muito, parece bondoso, honesto. Nossa, eu já, mais uma vez, fui enganado. Irmãos, você poderia enganar um homem, mas você não pode enganar Deus. Senhor Deus diretamente olhar seu pecado. 1 Samuel 16, verso 7, vamos ler todos juntos, 1, 2. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. O Senhor olha para o coração. Por isso, nós não conseguimos esconder meu pecado. Senhor Deus diretamente olhar para o meu coração. Esse versículo explicando nosso coração, sobre nosso coração. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. No coração de cada pessoa existem 7 abominações, ou coisas impuras aos olhos de Deus. Tem 7 abominações no meu coração. Esse coração de quem? O coração de quem? Homem. É homem. Coração de homem. Coração de meu coração, né? Meu coração. Primeiro, pavão, né? No meu coração tem coração de pavão. Significa soberbia. Soberbia. Por quê? Pavão. Todo mundo tem um coração de pavão. O pavão, se não tem pessoa ao redor, então abre sempre, não abre. Mas se chegar muitas pessoas ao redor, ele abre. Se mostrar. As pessoas se gabam de dinheiro, conhecimento, empregos, filhos. Um coração orgulhoso tem. Viu? Abre. Porque muitas pessoas já chegaram. Então, novamente, muitas pessoas chegaram. Abre. Me olhar. No meu coração também tem mesmo coração.
por exemplo, ontem comprei um relógio. Que oração. Se é verdade. E segundo, bode, tem coração de bode, significa lascívia. Senhor, está o que fazendo, Senhor? Sejam jovens ou velhos, todos têm um coração lascivo. No meu coração também tem. Jesus disse, Mateus 5, verso 27 e 28, eu lerei. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Vamos ler todos juntos, 1, 2. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele não cometeu fisicamente pecado, mas Jesus disse, Jesus Cristo, porém, vos digo que qualquer que atenta, só atenta numa mulher para cobiçar, já seu coração cometeu adultério com ela. Já seu coração cometeu adultério com ele. Porque Senhor Deus diretamente olhar coração, meu coração. O Senhor diz que mesmo que você não cometa adultério, só de pensar nisso, é o mesmo que já ter cometido adultério diante de Deus. Terceiro, porco, né? Tem coração de porco, cobiça. E também porco, cobiça, e também muito sujo. Porco é muito sujo. Né? Todo mundo tem esse coração de porco. Quem não tem nada, tenta ter. Aquele que não tem nada, sempre tenta ter. E quem tem muito, tenta ter mais. Esse é porco. E também tartaruga. Tartaruga é oportunista. Por quê? Situação tá bom, se situação tá bom, então cabeça coloca para por fora. Eu fiz. Nossa, quem fez limpeza na sala? Eu. Mas se situação ruim, então colocar por dentro, né, sua cabeça. Coloca por, eu não sei. Tartaruga. Se situação boa, cabeça coloca por fora. Se situação não é bom, coloca por dentro. Esse é oportunista. E também tigre. Tigre é muito cruel. Todo mundo tem coração cruel, como o de tigre. Todo mundo tem cruel. Cruel. Uma brasileira, mulher, confessa ter usado lâmina para forçar parto e roubar bebê em Manaus. Ela viu a vítima em posto de saúde. Ela levou até sua casa para doar roupas. Só queria um filho para mim. Ela encontrou uma mulher no posto de saúde. Na minha casa tem muitas roupas bonitas. Então, vou te dar minha roupa para crianças.
Vamos. E matou e abre barriga, pega bebê. Que isso? Vamos olhar. Essa mulher parece o diabo? Não. Muito normal. É muito comum. Não é diabo. Parece tão comum e bastante gentil. Eche esse coração cruel no coração de todos. Não é somente o coração dela. Todo mundo tem coração de cruel. Todo mundo tem. 1 João capítulo 3, verso 15. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Não é matou, só odeia. Só odeia seu irmão é homicida. Porque Senhor Jesus Cristo olha meu coração. Você sabe? Porque primeira homicida. Caim matou Abel, seu irmão. Caim matou seu irmão. Por quê? Porque ele matou. Porque Caim odeia seu irmão. Caim odeia seu irmão. No início, só odeio. Depois, mata. Odeio é semente. Uma semente. Depois a semente crescer e tem fruto, deu fruto. Esse fruto é homicida. Primeiro, odeio. Crescer e deu fruto é homicida. Então, aos olhos de Deus é igual. Odeio, homicida é igual. Semente, fruto é igual. E cobra é mentira, porque cobra tem duas línguas, né? Duas línguas. A cobra tem duas línguas. O que é dito aqui e o que é dito lá são diferentes. Aqui fala isto, lá fala outra coisa. Sempre falar mentira. Todo mundo tem a tendência de mentir para obter vantagem própria. Aqui. Você nunca falou mentira? Aqui, top 10 mentiras mais comuns para faltar ao trabalho. Primeiro, estou me sentindo doente. Segundo, tive uma emergência família. Tenho um problema pessoal. Tenho uma consulta no dentista. Eu preciso ir para médico. Por causa do engarrafamento. Porque você é muito atrasado todos os dias. Muito engarrafamento. Todo dia? Sim. É verdade? No primeiro ano, minha família chegou ao Brasil, primeiro ano. Eu e minha esposa, na frente da igreja, preparou café coreano. E entrega, né? Para servir café coreano de graça para evangelizar. Então, este domingo, vem à igreja. Sim, eu vou. Eu vou com minha esposa, com minha família. Tá bom, obrigado. Nossa, já me compromisso, já 100 pessoas. Eu falei para minha esposa, este domingo pode preparar para 100 pessoas almoço, tá bom? Okay. Minha esposa preparou para 100 pessoas. No dia, ninguém chegou à igreja, ninguém. O que é isso? Depois eu descobri, brasileiros são muito coração bom. Por isso,
não consegui rejeitar meu convidado, né? Então, diante de mim, fala, sim, eu vou, mas não. E também, mas isso também mentira, isso também mentira. Se você é difícil, então precisa de falar, né? Explicar. O que é isso? Esse rosto sorrindo, sorri. Deus abençoe, bom dia, né? Mas para trás tem faca, tem faca. Isso é meu coração. Não é, você não precisa de olhar para outra pessoa. Isso é seu coração. E também, todo mundo tem coração de sapo, é fofoca. Sapo, você já conheceu sapo? Quando era criança, eu morava bem interior, na Coreia, bem interior. Então, toda noite, muito barulho, não consegui dormir. Fofoca. Deus também odeia uma boca que fofoca sobre os outros, mesmo que seja dito secretamente, Deus ouve tudo. Vamos ler todos juntos, 1, 2. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Na verdade, não há homem justo, ninguém sobre a terra. Aos olhos de Deus, não há homem justo sobre a terra, ninguém que faça o bem e nunca peque, ninguém. O que significa isso? Todas as pessoas têm que entrar no inferno. Você, por favor, não pode pensar, eu posso entrar no reino de Deus. Você não pode pensar. Como você entrar no reino de Deus? Aqui Deus fala, não há homem justo sobre a terra. Todo mundo já pecador, grande pecador. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração. Coração de quem? Coração de quem? Do meu marido? Minha esposa? Meu vizinho? Meu dono? Não é isso. Enganoso é o meu coração. Meu coração enganoso mais do que todas as coisas. É perverso. Quem o conhecerá? Aos olhos de Deus, quando olha seu coração, muito sujo. Mais do que todas as coisas. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Senhor Deus vai julgar segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Essa é a palavra de Deus. O que é mais sujo? É meu coração. Jó 15, verso 14 a 16. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo. Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os seus são puros aos seus olhos. Vamos ler 16, vamos ler todos juntos.
quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Para olhos de Deus, os homens pecando como se fosse bebendo água. Se você não bebe água, você não consegue viver. Para viver, tem que tomar água. É a mesma coisa, para viver, tem que pecar. Isso é muito triste, muito triste. Deus está falando, o que nasce da mulher para ser justo, eis que ele não confia. Senhor Deus não confia nos seus santos também. Aqueles que santos, muito santos, também Senhor Deus não confia. Então, Senhor Deus poderia confiar você? Nunca. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Vamos ler todos juntos? 1, 2. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermejinho. Você sabe um vermejinho, sabe? Sabe? Eu já conheço. Eu morava bem interior, né? Bem interior na Coreia. Naquela época, não tem banheiro, como chama isso? Só guarda, né? Só guarda. No verão, vermejinho está subindo. Eu conheci. Mas, recentemente eu também conheci vermejinho, porque dezembro, ano passado, dezembro, minha família visitou, né, para a Coreia. Então, antes de viajar, minha família limpa tudo, minha casa, né, tudo limpa, porque quase um mês deixa, né, casa. Então, joga fora tudo, lixo, limpa tudo. Minha esposa me pediu, quando sair, pode pegar aqui lixo de comida, tá bom. Mas eu esqueci, deixa. E viajo para a Coreia. Depois de quase ficar 20 dias, né? 20 dias, eu voltei, sozinho primeiro, voltei. Que cheiro isso? Sacola de comida. Está saindo vermejinho. Eu não consigo olhar. O que é isso? Você! Diante de Deus, você. Na verdade, Senhor Deus não consegue olhar diretamente você. Porque você é um vermejinho. Aos olhos de Deus. Eu descobri, nossa, eu não consigo diretamente olhar vermejinho. Para Deus também, mesma coisa. Deus também não consegue diretamente me olhar, meu coração. Vermejinho. Então, você poderia entrar no reino de Deus? Você poderia viver com Deus? Você poderia viver junto, vermejinho? Poderia dormir junto, mesma cama? Poderia jantar na mesma mesa? Não consegue. Para Deus também mesma coisa. Está falando isso, irmãos. Para Deus, pecado pequeno não consegue. Para Deus, não consegue tolerar. Diante de Deus, santo, santíssimo,
Os humanos são como vermedinho. Um pecador nunca pode estar diante de Deus. Como você pensa, vou ir para o reino de Deus? Não pode pensar você. Vamos ler Hebreus 9, verso 27. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Sim, Deus, Senhor Deus, já ordenou que morrerem uma vez. Todas as pessoas têm que morrer. Mas, vindo depois disso, não é o fim. A morte não é o fim. Vindo depois disso, o juízo. Juízo. Jesus Cristo mostrou o julgamento de Deus para João. Apóstolo de João, ele viu e ele escreveu esse Apocalipse. João escreveu Apocalipse. Ele viu o julgamento de Deus e ele escreveu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Primeira morte é esse corpo, morte de corpo. Segunda morte é você participar no lago que está queimado com fogo e enxofre, inferno. Isso é segunda morte. O que é inferno? No lago que está queimado com fogo e enxofre. Realmente, inferno existe. Se inferno não existe, a Bíblia é mentira. Você não precisa de acreditar. Se não existe inferno. Mas, realmente, inferno existe. Jesus Cristo falou muitas vezes sobre inferno. Se não existe inferno, Jesus Cristo também mentirou para nós. Aqui, João escreveu e João viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Sim, João viu. Os livros, abriram-se os livros. Por que os livros? A Bíblia, se refere à Bíblia. Por que então os livros, plural, né? Porque Bíblia consiste de 66 livros, de Gênesis até Apocalipse. 66 livros. Então, abriram-se os livros, Bíblia, né? E abriu-se outro livro. Este livro é livro de vida. Livro de vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de morte, lago de fogo. Se não registrado seu nome no livro de vida, você também lançado no lago de fogo, inferno.
João viu e ele escreveu. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, seu nome já registrado no livro da vida. Isso é importante. Se não tem seu nome no livro da vida, você também tem que participar. Foi lançado. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Isso é verdade. Irmãos, se não tem inferno, você não precisa de acreditar em Deus. Se não tem inferno, você não precisa frequentar a igreja. Se realmente não tem inferno, eu não preciso de vir para o Brasil. O inferno realmente existe. Marcos, Jesus Cristo diretamente ele disse, Marcos 9, verso 43, essa é a palavra de Jesus. Vamos ler todos juntos, 1, 2. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Diz, se a tua mão te escandalizar, corta-a, porque melhor, bem melhor, é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Onde é inferno? Para o fogo que nunca se apaga. Inferno. Por favor. Inferno nunca se apaga. Esse é Jesus, também a palavra de Jesus Cristo. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Repetidamente, Jesus disse, inferno, fogo que nunca se apaga. Se não existe inferno, Jesus Cristo está mentindo. Está mentindo. Mas ele sempre fala a verdade. Marcos 9,
verso 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Que isso? É porque no inferno tem muito grande sofrimento, por isso é melhor tirar, lançar fora seu olho e bem melhor entrar no reino de Deus melhor. Inferno é onde lugar de sofrimento. Onde o seu bicho não morre. Irmãos, no céu, no reino de Deus também, viver para sempre. E também, inferno também não consegue morrer. Tem que viver para sempre, com sofrimento. Onde o seu bicho não morre e fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Características do inferno. Primeiro, o lugar onde o fogo nunca se apaga, Marcos 9. Segundo, tem pranto e ranger de dentes, Mateus 22. Por causa de sofrimento. Tem pranto e ranger de dentes. Terceiro, arde com fogo e enxofre, Apocalipse 21. Quarto, onde cada um é salgado com fogo, Marcos 9. Quinto, não há repouso nem de dia, nem de noite, Apocalipse 14. Sexto, a consciência afligida para sempre, Lucas 16. Sétimo, a separação eterna dos amados. 8. Não existe nenhuma possibilidade de sair, Mateus 25. 9. A escuridão das trevas, 2 Pedro, capítulo 2. 10. Não há água, por mais que tenha sede, não há água nada. Lucas 16. Essas são as características do inferno. Na Bíblia. Então, todo mundo nós nascemos como um pecador diante de Deus. Pecador, por isso, peca. Peca. Não é contrário. Eu pequei e eu pecador. Não é isso. Você é pecador, por isso você peca. Pecado. Tem pecado. E um dia todo mundo vai morrer e tem julgamento. E tem que entrar no inferno, lago de fogo. Isso é um destino de todas as pessoas. Esse é meu destino. Depois da morte há julgamento. E depois do julgamento há punição no inferno. Este é o destino inevitável de todo pecador. Então, muitas pessoas agora pensam, nossa, realmente tem inferno. Então, vou guardar as leis, 10 mandamentos, a Bíblia, vou guardar. 1, 2, 3, 1, 2. E para chegar no céu. Mas, se você aqui, isso é impossível, porque já a Bíblia fala, vamos ler todos juntos, 1, 2, porque qualquer que guardar toda a lei
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mas, infelizmente, hoje em dia também, muitas pessoas tentam entrar no reino de Deus guardando as leis. Isso é possível? Nunca. Qualquer que guardar toda a lei, guardando toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, esses 10 anéis. Quantos anéis quebra, você cai? 1, 2, 3. Quantos anéis? Só um só cai. Quebra, cai. Não precisa de 2. Aqui também a mesma palavra. Tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Impossível. Impossível. Vamos ler tudo juntos. Gálatas 5, versículo 4. 1, 2. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo, você separado de Cristo. Quem? Os que vos justificais pela lei. Aquele que quer tentando justificar pela lei, você é separado de Cristo e você é separado da graça, você é caído da graça, caído da graça. O que significa isso? Você não pode tentar se justificar pela lei, obra da lei. Por quê? Isso é importante. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, sim, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo veio ao mundo para chamar os pecadores. Por isso, você precisa de se tornar um pecador para receber a salvação. Mas até agora, você, eu sou justo. Eu sou justo. Sim, eu também tenho pecado, mas melhor do que outros. Essa pessoa é muito difícil para receber a salvação. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para chamar os pecadores, não é os justos. Por isso, aqueles que frequentam a igreja, mais difícil para receber a salvação. Por quê? Eu quase não tenho pecado. Eu sou justo diante de Deus do que outros. Eu, sim, mesmo que não fala com boca, mas no coração, disse, eu melhor do que outros. Você é melhor? Diante de Deus, você é melhor? Seu coração é melhor do que outros? Você precisa de se tornar um pecador. Para que poderia receber a salvação. Arrependimento. Mateus capítulo 3, e dizendo, arrependei-vos, João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista veio ao mundo pouco antes de Jesus. Por que João Batista chegou primeiro do que Jesus Cristo? Ele tem que chegar primeiro, porque ele precisa de preparar o caminho do Senhor. Você também precisa de preparar caminho para o Senhor. Como podemos preparar caminho do Senhor? Arrependimento. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é abaixar seu coração. Porque se seu coração muito alto, Jesus Cristo não consegue chegar no seu coração. Você tem que preparar seu caminho de Senhor. Você tem que preparar seu coração. Pastor, como posso preparar o caminho do Senhor? Tem que abaixar seu coração. Quando você descobrir seu pecado diante de Deus, seu coração ficar humilde. Devemos preparar o caminho para que o Senhor entre em nós. Isso é arrependimento. Devemos admitir honestamente os nossos pecados e buscar a misericórdia de Deus. Uma pessoa que admite o seu pecado e humilhar o seu coração pode ser salva do pecado. Isso é preparação do caminho do Senhor. Porque muitas pessoas, mesmo que ouvindo o Evangelho, mas muito difícil para receber a salvação. Sem arrependimento, não tem arrependimento. Antes de Jesus Cristo chegar, primeiramente, João Batista chegou primeiro. Por quê? Para preparar o caminho do Senhor. Amanhã, vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, você precisa de preparar o caminho do Senhor. Precisa de fazer arrependimento. Tem que admitir honestamente seus pecados. Tem que reconhecer sua situação. É pecador, grande pecador diante de Deus. Aqui, Lucas capítulo 18, eu lerei. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adulteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Senhor, eu fiz essas coisas. Senhor, muito obrigado. Eu sou diferente do que outros, né? Adulteros, injustos, roubadores, este publicano. Porque naquela época, fariseu sempre guardar as leis de Moisés. Eles morando quase sem pecado. Muito parece santos, né? São santos. Mas outra pessoa, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele não conseguia levantar
os olhos ao céu. Por quê? Vergonha. Por isso, ele não consegue olhar diretamente ao céu. O que significa? Ele já reconheceu seu pecado. Mas ele só batia no peito, dizendo: "Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Ele só fala isso: "Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador." Ele só fala isso. 14, vamos ler todos juntos. 1, 2. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós precisamos de aprender através dessas duas pessoas. Você precisa de abaixar seu coração. Isso é preparação do caminho do Senhor. Se ainda fica muito alto seu coração, como fariseu, é muito difícil para receber a salvação. O publicano descobre e admite seu pecado diante de Deus. O coração de um publicano é um coração arrependimento. Esse coração de publicano é arrependimento. Devemos nos tornar como o publicano para sermos salvos. Este é o verdadeiro arrependimento. Isso é arrependimento. Então, só 3 minutos. Vou continuar só 3 minutos. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobre. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sim. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobre. Sim, ele já confessou todos os seus pecados. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sim. Para receber tratamento, o paciente deve mostrar ao médico seus ferimentos. Da mesma forma, os pecadores devem admitir honestamente os seus pecados diante de Deus. Então, hoje à noite, quando chegar na sua casa, por favor, pode orar. Senhor, eu reconheço, eu sou grande pecador diante do Senhor. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, por favor. Senhor, eu sou grande pecador, tem misericórdia de mim, por favor. Isso é importante. Também Salmos 34, verso 18. Vamos ler, Salmos 34, verso 18. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Isso é coração de arrependimento. Coração quebrantado por causa de pecado, isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Se você realmente reconhecer seu pecado, então seu coração é quebrantado. E contrito de espírito.
aqueles que reconhecem os seus pecados e aqueles que estão angustiados por eles podem ser salvos. Aqueles que sofrem em seus corações por causa do pecado podem encontrar o conforto da salvação. Última palavra. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Senhor Deus, realmente Ele ama de nós. Ele ama nós. Ele quer o quê? Todas as pessoas receberão a salvação. Então, Ele disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A Bíblia nos diz para nos prepararmos para encontrar o seu Deus, porque todos devem encontrar Deus. Quer você acredite em Deus ou não, você deve encontrar Deus. Quando você amanhã, por favor, todo mundo participa no seminário e, por favor, ouve bem com atenção. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado por nos permitir este seminário. Senhor, hoje nós aprendemos sobre pecado. Diante do Senhor, nós somos pecador. Senhor, não tem jeito. Só nós queremos misericórdia de nós. Por favor, Senhor, nos ajude. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, cada um de nós está orando, pedindo para o Senhor, por favor, nos ajude e nos salvar, por favor. Oramos em nome de Jesus Cristo, que nos ama. Amém. Muito obrigado.